Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Quero agradecer a todos os irmãos. Chegamos aos 587 inscritos. Continuo precisando da sua ajuda. Terminando de assistir esse vídeo, por favor, compartilhe. Peça para que as pessoas se inscrevam no canal, ative o sininho e dê também o seu like. Vamos então para a palavra de Deus. Jesus não teve medo de perder. Meus amados, preste bastante atenção no tema dessa mensagem. Jesus não teve medo de perder. E por que nós, às vezes, ficamos com medo de perder? Você sabia que às vezes é necessário perder algumas coisas, perder o contato com pessoas? Você sabia que às vezes é necessário isso? Por quê, pastor? Porque através de perder às vezes, Deus nos fará ganhar depois. Deixa eu explicar para você qual foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Tema da mensagem de hoje: Jesus não teve medo de perder. E principalmente nós, pastores, não temos que ter medo também. Eu quero dizer aos irmãos que se de repente você escutar algum tipo de barulho, que nós estamos na frente de uma escola e não tem como controlar o que acontece lá fora. Vamos então para a palavra de Deus. Amados, João capítulo de número 6 vai falar sobre, a partir do versículo de número 22, vai falar sobre uma multidão. Percebam que era uma multidão que veio atrás de Jesus. As multidões, elas são atraídas por duas coisas. Jesus ensina aquilo. Versículo de número 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar. Bom, aqui está deixando claro que tinha sido atraída uma multidão. Versículo de número 24: vendo, pois, a multidão, de novo, uma multidão. Pastor, eles estavam sendo atraídos. O que é que Cristo ia fazer? O que é que Cristo ia fazer que estava atraindo essa multidão? Vamos lá? Versículo de número 26 deixa claro. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes. Primeira coisa, sinais. Sinais trazem multidões. Segunda coisa, esta multidão em específico não estava atrás de sinais. Olha o que eles estavam atrás. Vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Esta multidão em específico estava atrás de Cristo porque ele havia multiplicado o pão, os pães e os peixes, e eles estavam atrás de pão. Então Jesus ele nos ensina aqui que tem duas coisas que vai encher a igreja. O que é que vai encher a igreja? Se o pastor pregar sustento, se o pastor pregar sobre o pão, eu não estou falando do pão do céu, não, eu estou falando do sustento, porque pão simboliza sustento, simboliza também a palavra de Deus, simboliza também o Cristo, mas neste caso aqui eles estavam vindo atrás do pão natural. Então é
claro, se o pastor pregar sobre sustento, sobre pão, sobre vitória financeira, sobre saciar os desejos físicos, naturais, a igreja vai encher. É o que Jesus está ensinando aqui. Segundo item aqui que Jesus deixa claro que vai encher, vai lotar, e é multidão que vai chegar, são os sinais. Você já viu um culto de revelação como é que é, irmão? Misericórdia. Culto de revelação é manto. Lota. E tudo isso é bom. Eu não estou dizendo que não é bom. Tudo isso é muito bom. Porém, Jesus usava como estratégia para trazer as pessoas. Só que depois que as pessoas estavam ali assentadas, curadas, libertas, abençoadas. Pastor, repete essa parte, peraí. Então quer dizer que Jesus usava os sinais, a multiplicação dos pães e dos peixes, como estratégia para atrair as multidões? Sim, não era só misericórdia da vida deles, era também para atraí-los. Atraí-los para quê, pastor? Atraí-los para que eles pudessem depois escutar a palavra. Lembra lá de Mateus capítulo de número 5? Sermão da montanha. Eu fico imaginando Jesus olhando para eles dizendo: está todo mundo curado aí? Está todo mundo liberto? Multidão, irmão, multidão. A Bíblia diz que só homens eram 5.000. Jesus encarava multidões assim, só homens eram 5.000, fora as mulheres e crianças. Está todo mundo com a barriguinha cheinha? Está todo mundo curado, liberto, abençoado? Então agora, senta, porque é momento de ouvir a palavra. Tema da mensagem de hoje: Jesus não teve medo de perder. Percebam aqui que em João capítulo de número 6, no versículo de número 60, Jesus, após ter dito para eles: eu sou o pão da vida, vocês estão vindo atrás de pão, mas eu sou o pão da vida. Jesus não economizou não, irmão. Jesus deu lapada mesmo. Jesus ensinou para eles que eles deviam olhar para o espiritual. Era isso que Cristo fazia. Jesus não estava simplesmente preocupado com a parte física, em saciar-nos aqui nessa terra. Não. Jesus, sim, ele gostava de curar, libertar. O maior ministério de Cristo foi o da palavra e cura, milagres. Então, Jesus, ele se importava sim, e se importa com o teu corpo, com as suas necessidades, com as minhas necessidades. Aqui nessa terra ele se preocupa sim, só que ele está muito mais preocupado em nos salvar. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para os discípulos, versículo de número, tinham muitos discípulos com ele, muitos discípulos. Versículos de número 60, depois que Jesus colocou todo mundo sentadinho e trouxe a palavra, olha o que aconteceu. Versículo de número 60 de João capítulo de número 6. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a este respeito, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida.
Olha o que aconteceu. Tema da mensagem de hoje: Jesus não teve medo de perder. Versículo de número 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vocês perceberam? Pastor, então quer dizer que as igrejas estão cheias? Mas Jesus não teve medo de perder? Não. O que eu quero que você que me ouve agora entenda é que os dons atraem multidões. Entrega de pão, entrega das necessidades para o corpo atraem multidões. Só que hoje em dia eu tenho visto e tenho me preocupado demais, porque eu tenho visto pessoas entrarem dentro das igrejas, passarem anos dentro de uma igreja e não mudarem o seu estilo de vida. Estavam fumando, continuam fumando. Estavam falando palavrão, continuam falando palavrão. Estão bebendo, continuam bebendo. Estão se prostituindo, continuam se prostituindo. Mas o interessante é que continuam dizendo: aquela minha igreja é uma bênção. Eu não estou conseguindo entender. Tema da mensagem de hoje: Jesus não teve medo de perder. O que é que está sendo pregado lá dentro, irmão? Porque Jesus aqui, ele curava, atraía multidões com seus sinais e maravilhas, glória a Deus. Só que depois ele mandava todo mundo sentar, e aí ele dizia: agora é a hora da palavra. Olha o que ele disse para os discípulos: todo mundo me deixou, e agora? E vocês? Versículo de número 67. Então disse Jesus aos seus discípulos: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. Só que Jesus deixou claro aqui na sua palavra, no versículo de número 60, o que aqueles homens disseram. Os discípulos disseram assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Tema da mensagem de hoje: Jesus não teve medo de perder. Meus amados, se por falar a verdade você às vezes tiver que perder, se por falar a verdade alguém quiser se afastar de você, se por falar a verdade, ei você pastor, alguns membros quiserem ir embora, deixa ir. Sabe por quê? Porque Jesus quer que a gente pregue a palavra de vida eterna. Jesus não quer que a gente fique massageando o ego de ninguém. João capítulo de número 8, versículo de número 32: e conhecereis a verdade, e é a verdade que vos libertará. Eu estou vendo aí igrejas lotadas, e glória a Deus por isso, mas eu fico muito preocupado quando eu não vejo mudança de vida. Existem dois culpados: ou pode ser a própria pessoa, porque não toma vergonha na cara. Segundo, ou é porque dentro da igreja não se prega a palavra da vida eterna. Este discurso é um discurso muito duro, viu? Toma vergonha, para com palhaçada, para de fazer coisa errada, convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. Existe o inferno, lá haverá choro e ranger de dentes. Será que está sendo pregado isso, irmão? Não, pastor, pregar isso não, porque pegar muito pesado, você sabe, né, pastor?
Isso não é pregar pesado não, irmão. A Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Você percebe aqui que Jesus não ficou triste não aqui. Pelo menos o texto não nos expressa absolutamente nada. Jesus não teve medo de perder. Ele falou a verdade para essas pessoas. Meus amados, guardem essa palavra em seu coração. Muitos virão por causa do pão, muitos virão por causa dos sinais, mas poucos permanecerão depois de uma palavra dura, mas que trará a vida eterna. Vou até repetir. Muitos virão por causa dos pães, da multiplicação dos pães e dos peixes. Muitos virão por causa de sinais, mas poucos permanecerão. Porque quando Jesus perguntou para os discípulos: e aí, e vocês? Também vão embora? Também vão me abandonar? Pedro disse: não, Senhor. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Guarde essa palavra em seu coração. Se Jesus tem trazido palavras duras, é para o nosso conserto, é para que a gente possa um dia ter um encontro com Ele. Filipenses capítulo de número 1. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6 diz: aquele que em nós começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo. Receba essa palavra em seu coração, se firma. Se você de repente ouviu uma palavra dura dizendo: toma vergonha na sua cara, para de fazer o que você está fazendo, não fique aborrecido, pelo contrário, Deus ama, e quem ama fala a verdade. Você sabia que quem gosta de você de verdade não fica passando a mão na tua cabeça? Você sabia disso? Quem gosta de você de verdade, quem te ama de verdade, vai falar para você a verdade. Não vai ficar não vai ficar te agradando, vai falar para você a verdade. Quem te ama vai ter coragem de falar para você a verdade. Toma posse dessa palavra e que o Senhor Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.